O que importa é para onde você está indo e o que você quer fazer de novo. Mantenha a sua recuperação. Não use. Haja o que houver. Não use. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Na dúvida, você de novo. Você quem? Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Mais um vídeo que nós estamos gravando hoje, né? Que faz parte dessa série de vídeos onde a gente tenta sempre trazer um assunto bacana, um assunto importante para as pessoas que têm ou que sofrem ou que vivem perto de alguém que sofre, né? Com a dependência química, com a depressão, com a ansiedade. E essa série de vídeos é para que vocês me conheçam, conheçam meu trabalho, conheçam o que a gente faz. E tem aqui também um curso que nós estamos divulgando, que se chama Aprenda Técnicas e Manuseios Terapêuticos para você ficar longe da dependência química, das drogas, da ansiedade, da depressão, né? E esse curso ele serve para psicólogos, para pessoas que trabalham em clínicas terapêuticas, né? Para monitor, conselheiro terapêutico, serve para quem trabalha com a saúde mental, serve para os codependentes, para o próprio dependente químico, né? Enfim, qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto. É um assunto bastante complicado. Eu particularmente adoro trabalhar com isso, já trabalho com isso há muito tempo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e eu resolvi falar desse assunto hoje porque num dos meus vídeos uma pessoa, mais de uma pessoa. Eles fizeram as perguntas assim de uma forma meio diferente, mas a pergunta estava sempre voltada para o seguinte tema: como é que eu faço para manter a minha sobriedade? Como é que eu faço para manter a minha recuperação? É isso aí, o que é isso? São essas pessoas que fizeram tratamento, estão limpos, pararam de usar drogas, né? E estão vivendo. Mas tem lá suas dificuldades e às vezes tem um pouco de medo, então querem ter um pouco mais de certeza, querem ter aconselhamentos, querem ter dicas para como fazer para manter essa recuperação, né? Para continuar limpo, para continuar tendo saúde mental, saúde física e não usar mais drogas. Então eu separei aqui alguns tópicos que são essenciais para você que está limpo, para você que está em recuperação e para você que tem um ente querido que está em recuperação e você está sempre ali, dando uma ajuda também. É importante também que você saiba de tudo isso. Então, assim, existem várias abordagens. Eu vou citar aqui algumas abordagens dos 12 passos, algumas abordagens psicanalíticas e algumas abordagens até científicas mesmo e até medicamentosa, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante você saber, você que está limpo, tá? Aceitação social não significa recuperação, tá? Você não pode ficar limpo, parar de usar para agradar os outros, de jeito nenhum. Isso é para você, para melhorar a sua vida, para melhorar o seu jeito de ser, para você parar de usar droga. Então, se você está fazendo, está limpo, ou está fazendo o seu tratamento por causa do teu pai, por causa da tua mãe, por causa da tua esposa, por causa da sociedade, por causa do seu trabalho, é bom você começar a pensar. Porque se for só por esse motivo, você não vai conseguir, muito provavelmente. É importante você entender que você não está fazendo isso para ser aceito socialmente, você está fazendo isso para você mudar a sua vida, porque num determinado momento você foi lá, encontrou a droga tal, viveu um determinado período, né, utilizando as drogas e agora você percebeu que seria necessário parar, né, porque você não estava bem. Então assim, aceitação social não significa recuperação. Saber lidar com a liberdade. Por quê? Porque o dependente químico, ele é mestre em manipular a verdade. Qual é a minha verdade?
A minha verdade é que eu sou um dependente químico em recuperação. A minha realidade é essa. Então, eu tenho que saber lidar com a liberdade que eu tenho agora de não usar mais. Eu vou ter mais liberdade. Eu vou poder ir para vários outros ambientes. Eu vou poder me socializar de uma forma melhor. Mas a minha verdade continua sendo: eu sou um dependente químico em recuperação. Eu tenho uma liberdade, mas eu tenho que saber lidar com essa liberdade. A liberdade é bastante interessante de se entender, porque tem muita gente que tem aquela ideia de liberdade: ah, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu gosto. Não é isso. Liberdade é quando você delimita até onde você pode ir. O que você pode fazer? Então, a minha liberdade funciona daqui a aqui. Para mim, aqui dentro, nesse espaço, nessas atitudes, nessas ações, é que mora o lugar onde eu fico à vontade, onde eu tenho liberdade para ser o que eu sou. Então, saiba lidar com a liberdade que você está tendo agora e não manipule a sua verdade, tá? Livre-se das restrições. As restrições é muito interessante porque, assim, sabe aquele sujeito que fala assim: ah, eu usava crack, eu usava cocaína, né? Eu tô limpo agora. Tem 1 ano que eu tô limpo. Eu posso tomar uma cervejinha, não tem problema. Isso é uma restrição. O seu sistema nervoso central, ele gosta de qualquer tipo de droga, inclusive cerveja. Então, são restrições que você tem. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de amigos, legal, tal, eu tô limpo, mas de vez em quando eu vou naquele restaurante, naquele barzinho, naquela lanchonete, eu vou à praia, eu vou ao cinema e me encontro com um pessoal que eu sei que gosta de cheirar e que gosta de usar maconha, digamos assim, né? Exemplificando. Essa é uma restrição que você tem. Será que isso é bom para você? Livre-se dessas restrições. Viva a sua verdade, tá? A recuperação, ela é como deixar de fumar, é como deixar de beber, é como deixar de usar drogas. Ou seja, depende 99% da vontade do próprio sujeito. 99% da sua recuperação depende de você, de você. O 1% é a medicação que você vai usar, é o seu terapeuta, é a tua família que te ajuda, é o grupo de apoio, porque os 99% é com você. Essa é a sua verdade. Então, pega essa responsabilidade para você. Tenha um compromisso com você mesmo. Leve isso a sério. Criar o real desejo de entrar em recuperação. Essa coisa de real desejo está escrito lá nos 12 passos. Vamos tentar explicar isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. O que é criar um real desejo? Por exemplo, eu tenho um desejo de comer pizza, eu tenho desejo de viajar, eu tenho desejo de fazer compras, eu tenho desejo de fazer sexo. Esses desejos são os desejos normais, que eu não preciso nem pensar muito, eles vêm automaticamente, porque eu tenho um sistema de recompensa, porque eu gosto de viver, tal. O real desejo é um desejo que você tem que criar para poder resolver uma situação. Então eu tenho que criar dentro de mim o desejo de parar de usar, o desejo de mudar o meu comportamento, o desejo de pensar diferente, o desejo de não ter restrições, o desejo de tomar conta de mim e não querer ficar dando satisfação para a sociedade, tomar conta da minha recuperação. Eu tenho que criar esse desejo dentro de mim, criar. E isso a gente chama de real desejo. É um desejo criado. Eu tenho que criar ele porque existe uma realidade dentro de mim que precisa que esse desejo seja criado para eu poder resolver uma situação dentro de mim, ok? Dúvidas? Mande comentários, vou ter o maior prazer em te responder. É fundamental que a família reconheça que o dependente químico está num processo de recuperação da dependência. É necessário que a família compreenda, que a família acolha, que a família ajude, dê um suporte para que a vida dessa pessoa recomece novamente. Então é importante também que você tenha um bom relacionamento com a tua família. É óbvio que a tua família provavelmente está machucada, está magoada, não consegue confiar em você ainda, tal, mas as suas atitudes vão conseguir transformar isso. Você não pode mudar eles, mas você pode mudar você. E se eles precisarem de ajuda, é bom também que eles procurem. É bom ressaltar aqui para vocês que psiquiatra e medicação, ela ajuda
mas ela não resolve o caso totalmente. Existem pesquisas que a medicação ajuda até 30%. Até! Então, para algumas pessoas ajuda só 5%, para outras pessoas ajuda 15%, para algumas pessoas ajuda até 30%. O restante é o restante do seu tratamento. É tudo isso que a gente está falando aqui, mais do que você vai ouvir. Porque tem muita gente que vai para o consultório e diz assim, ah não, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso de ir para grupos de autoajuda, eu não preciso de nada disso, eu estou tomando a minha medicação. Só a medicação não vai ajudar. A maioria dos casos, eu posso dizer com toda sinceridade, dos casos que eu já atendi, dos casos que eu conheço, dos mais de 30 anos que eu trabalho com isso, só a medicação não resolve. Uma outra coisa que é muito importante, começa a pensar um pouco sobre essa frase aqui, ó. Para você que vai entrar em recuperação agora ou que está em recuperação, você tem que estar disposto a fazer tudo o que for necessário para você manter essa sua recuperação. Tudo. E quando a gente fala nesse tudo, pensa, principalmente tudo que você não gosta. É que você vai ter que fazer. Evitar algumas coisas, pensar de uma forma diferente, se arriscar a ficar sem usar drogas, tomar a sua medicação, fazer terapia, evitar situações, lugares, pessoas, ser honesto. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre isso. Então, tem muita gente que tem muita dificuldade para entrar em recuperação. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu gosto tanto daquilo, eu gosto tanto daquilo outro e não posso fazer mais. Então fica bem claro aqui para você. Se você quer entrar em recuperação, você vai ter que mudar muita coisa. E você vai ter que começar a fazer muita coisa, principalmente o que você não gosta. Ah, eu gostava tanto de ir naquele bar, eu gostava tanto mas agora eu não posso. Não pode. Você vai ter que fazer o que você não gosta, principalmente. É importante ressaltar que o dependente químico não possui, nos primeiros tempos de recuperação, o dependente químico não possui uma instância cortical, aqui ó, o córtex pré-frontal, ele não possui ainda um córtex pré-frontal, digamos assim, com condições cognitivas suficientes para tomar decisões assertivas. Ainda não tá bom. Demora um tempinho. Por quê? Porque o tempo todo que você estava usando drogas, você sempre viveu e conviveu com um rebaixamento cognitivo. Dificuldade para pensar, dificuldade para se expressar, dificuldade para julgar, dificuldade para decidir. Por quê? Porque vivia só no prazer, não vivia na realidade. Só no prazer da droga, no prazer do que dava prazer. Só isso. Então, agora que você parou de usar, demora um tempo para essa cognição voltar a gerar boas assertividades. Então, você vai precisar de acompanhamento, vai precisar de medicação, vai precisar de terapia para estimular esse sistema nervoso central novamente. Existe uma coisa muito importante que todo dependente químico em recuperação precisa saber. Existe umas coisas chamadas gatilho, né? A gente ouve muito falar, ou aconteceu lá um gatilho qualquer e de repente eu usei, de repente eu voltei a usar. Primeira coisa, os gatilhos, eles não têm nada a ver com o gostar, e sim com querer. Eu fui fazer isso porque eu gosto. Não, eu fui fazer isso porque quem tem que decidir se você vai fazer ou não é você. Então, se você tem um lapso há 2 anos, 3 anos, 1 ano sem usar droga e de repente acontece um gatilho qualquer que fez você usar, não foi porque você gosta da droga, foi porque você quis usar. Você precisa entender isso. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque você já tentou criar dentro de você o real desejo de não gostar, de querer parar. Então, se você já criou isso, você tem que sustentar isso. E eu não quero mais usar, Eu vou dar um geral aqui do que é esse gatilho para vocês. Um gatilho na psicologia, ele é um estímulo. É como um cheiro, um som, uma visão que desencadeia sentimentos ou aciona novos comportamentos. Então, acontece alguma coisa, um som, uma música que vai desencadear um sentimento, vai desencadear um comportamento. Esses gatilhos, eles acontecem o tempo todo, como, por exemplo, quando você vê um anúncio de comida, desperta a sua fome, mas você não come porque você gosta, você come porque você quer. Quando você vê um anúncio de roupa, de tênis, desperta a tua vontade de comprar, mas você não compra só porque você gosta, você compra porque você quer. E às vezes até porque se você pode ou não pode, entendeu?
Por que que eu disse lá em cima? Não está relacionado com o gostar, o gatilho, está relacionado com o querer. Então presta atenção. Dentro da dependência química, a gente vai utilizar isso como assim, ó. Esse gatilho, ele vai acontecer depois de um estresse pós-traumático. Teve uma situação na minha vida, um tempo da minha vida em que eu passei por um trauma muito grande, que foi quando eu usei droga, tal. E depois que eu parei, aquilo não sai da minha cabeça, eu sempre lembro daquilo, às vezes eu tô bem, às vezes eu não estou. Isso a gente pode chamar de estresse pós-traumático também, tá? Então, esse lembrete, né, do que aconteceu, ele é uma forte emoção. Ele causa uma dor emocional por causa de algo que aconteceu no passado. Uma dor emocional. Eu não quero mais voltar a usar droga, mas o gatilho vai acontecer. Aí esse gatilho pode levar você a sentir tristeza, a sentir raiva, a sentir medo, a sentir ansiedade e até pânico. Também pode fazer com que aconteça um flashback. Aquelas coisas que vêm assim, é uma memória vívida, geralmente negativa, que pode aparecer sem aviso. Isso pode fazer com que alguém perca o controle e reviva aquela situação do tal do evento traumático. Então, por exemplo, e eles podem vir de várias formas, né? Olha, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a gente vê muito exemplo desse flashback. O sujeito está em recuperação, aí um dia ele chega lá na terapia e fala assim: essa semana, no dia tal, fez 1 ano que eu estava limpo. Eu lembrei de tudo. Veio aquela agonia, veio aquela sensação, me veio a vontade de usar. Isso é um gatilho. Você tem que entender que isso existe e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que ser maior do que esse sentimento. Por quê? Porque você está vivendo em prol de entender que você não quer mais usar, que você não pode usar, que você não pretende mais, que você mudou a sua vida. Então, isso são a questão do gatilho. Então, tudo que a gente já falou agora, temos que tomar cuidado com esses gatilhos, né? Você que está em recuperação. E agora eu quero passar aqui para vocês alguns princípios básicos. Muitos de vocês que já fizeram tratamento sabem muito bem o que é isso, principalmente quem já teve uma certa proximidade com os 12 passos. É extremamente necessário que você tenha uma honestidade rigorosa. Com quem? Com os outros? Não, com você mesmo. Com você mesmo. Essa honestidade tem que ser rigorosa, tá? O que é uma honestidade rigorosa? Honestidade rigorosa não tem nada a ver com obrigação. Vou dar um exemplo para você. Pagar energia em dia é obrigação. Pagar conta de água em dia é obrigação, não é honestidade. Quer ver como isso funciona? Digamos que eu não tenha dinheiro para pagar a energia da minha casa, a conta de luz da minha casa. Aí eu procuro você e digo assim: ô fulano, me empresta aí um dinheiro que eu preciso pagar a energia da minha casa que vence amanhã. Amanhã mesmo eu estou recebendo, eu te pago. Aí você me empresta. Eu vou, pago, no outro dia eu recebo, vou e te pago. Eu fui honesto? Não, eu cumpri minha obrigação. Eu não pedi emprestado? Eu tenho que pagar. Será, Mário? Vamos pensar junto aqui. Eu não recebi, você me emprestou, eu paguei, mas eu não recebi no dia que eu falei que eu ia receber. Atrasou por algum motivo. Aí eu vou lá e falo pra você: ó, atrasou, não saiu, mas assim que sair eu te pago. Eu fui honesto? Fui. Eu não cumpri minha obrigação, mas continuei sendo honesto. Então, é essa honestidade rigorosa. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É a verdade sempre, dentro de você. O tempo todo, dentro de você, essa verdade tem que ser honesta. Para isso você vai ter que ter uma mente aberta. Entender que você não pode manipular, que você não pode procrastinar, que você não pode justificar, que você não pode negar, que você não pode desconfiar. Todos esses sintomas estão lá no vídeo anterior, os sintomas da dependência química. E quando você tem essa mente aberta, significa que você está tendo a boa vontade de ter essa mente aberta, consequentemente a boa vontade de mudar todas as suas atitudes. Então esses princípios são honestidade rigorosa, mente aberta e boa vontade. E para você botar esses princípios em prática, você vai ter que iniciar evitando situações, lugares e pessoas. Você sabe quais foram as situações que te levavam a usar, quais foram as situações que levavam você a ter comportamentos péssimos,
Você sabe quais foram as situações. Pense aí. Se você quiser botar nos comentários, será que isso é uma situação? Eu respondo para você, eu te ajudo nesse sentido. Outra coisa, os lugares. Que lugar que eu tenho que evitar? Quais são os lugares que eu tenho que evitar? Aonde eu ia que eu corria o risco de fazer coisa errada, de usar, de me prostituir, de roubar, de mentir, de ter comportamento ruim? Que lugares eram esses? Eu vou ter que começar a evitar. E as pessoas, quais são as pessoas que eu vou ter que evitar daqui pra frente? Então, isso é o básico do básico do básico, tá? Honestidade rigorosa, mente aberta, boa vontade, evitando situações, lugares e pessoas, tá bom? Por que que a gente tem que tomar esse cuidado, tomar cuidado com os gatilhos, ser honesto, entender que eu tenho que criar esse desejo real dentro de mim? Por quê? Porque você é um dependente químico, porque você tem a doença. E embora você esteja em abstinência, existe a possibilidade muito grande de acontecer um negócio chamado craving ou fissura. O que é isso? Quando você para de usar droga ou quando você para de beber, você entra em abstinência. No início ela é braba, ela é complicada, depois ela vai melhorando, melhorando, melhorando e ela passa. A abstinência, a medicação ajuda muito, 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 muito na abstinência. E depois, com o tempo, vai ficar só a abstinência psicológica, que é aquela abstinência que vai fazer você lembrar de vez em quando que você bebia ou que você usava. Mas se você estiver muito resolvido com você mesmo, que você não vai usar nem beber mais, você vai lembrar, mas tá lá no passado. Só que existe uma coisa chamada craving ou fissura que pode acontecer dependendo desses gatilhos, principalmente dependendo desses gatilhos que podem acontecer se você não souber trabalhá-los, tá? Existe a fissura somática, existe a cognitiva e existe a afetiva. Então vamos lá. Primeiro, a fissura ou craving, ele acontece quando, diante da apresentação de um determinado estímulo ou de um determinado gatilho, que pode ser interno, como ansiedade ou depressão, ou externo, como presença de amigos, situações e lugares, são ativadas crenças centrais ou crenças da adicção. Eu ainda posso, não tem problema nenhum, faz muito tempo que eu não uso, eu vou usar de novo, tá fazendo 10 anos que eu não uso, eu acho que eu posso comemorar hoje, eu tenho direito. Gatilhos, restrições que você não trabalhou. Por que que acontece isso? Porque vem essa coisa chamada fissura. A somática, o desejo e o impulso de consumir estão localizados no corpo. Só de pensar na droga já me dá vontade de ir no banheiro. Mexe tudo no meu estômago. Meu coração dispara. Isso é uma fissura somática. A cognitiva, o desejo e o impulso de consumir estão localizados no pensamento, na imaginação. Eu preciso agora de procurar a droga, porque tá muito forte isso na minha cabeça. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu não quero tirar na minha cabeça. A droga tá me chamando, o álcool tá me chamando. E tem gente que alimenta isso, né? Quando isso vem, por exemplo, você vai deitar à noite, aí começa a passar uma situação na tua cabeça. Tem gente que alimenta isso. Continua pensando nisso. Isso não vai te ajudar em nada. Isso é um outro tipo de fissura. E a fissura afetiva, ou craving afetivo, é o desejo e impulso quando eles estão localizados na emoção. Eu tô entediado, eu tô depressivo, eu tô nervoso, eu não tô aguentando mais essa vida. Aí, cai na fissura e volta a usar. Então, veja bem, tudo isso são motivos que podem te levar a usar, a recair. Mas que na verdade não precisam ser, porque na verdade não são motivos. Porque todo mundo passa por esse tipo de problema e nem é todo mundo que usa droga, tá? Então, se você estiver usando esses motivos, você estará se automanipulando. Então, a tua recuperação, a questão de você ficar limpo, tem sempre que passar por todos esses pensamentos. Até quando você consegue conviver numa boa com tudo isso, sabe? É aquela coisa assim, eu sou adicto em recuperação e ponto. Eu tenho que mudar minha vida, vou mudar minha vida, quero mudar minha vida, estou mudando minha vida, já mudei a minha vida e acabou. Novos hábitos, novos lugares, novos relacionamentos, novos empregos, novos comportamentos, nova forma de pensar. Toma muito cuidado, viu? A espiritualidade é muito importante e ajuda muito.
muito. Qualquer dia desses nós vamos gravar um vídeo específico sobre a espiritualidade dentro desse processo. Quando a gente fala em fissura, num lapso que possa acontecer, existe a recaída e existe o lapso. Você tá 1 ano, 2 anos, 3 anos limpo, daí de repente acontece lá, né? Um lapso. Quando você vê, você já tá lá numa situação, tomando uma cerveja ou então cheirando uma carreira. Aí você fala assim, não quero. Na hora você para e foge de lá. Isso é um lapso. Agora, a recaída é você voltar todo o processo novamente, né? Quando você está acontecendo isso com você, o primeiro passo para você procurar uma ajuda, antes, porque vou dizer uma coisa para você, viu? Você que é dependente químico em recuperação, a sua recaída, se você pensar bem, ela é programada. Porque se você não segue esses passos todos que eu estou falando aqui, você já está programando ela. E você sabe que menos dias ou mais dias você vai recair. Então, é bom você pegar esse leão pela crina e segurar. E o que você pode fazer? Você pode fazer uma prevenção de recaída. Como? Conversa com o seu terapeuta, ó, tá passando isso pela minha cabeça, passando aquilo, eu tenho gatilhos, eu ainda tenho muita necessidade de mostrar para a sociedade que eu tô limpo, eu tô com dificuldade de relacionamento. Previna-se, identificando as situações de risco que eventualmente vão te fazer recair. Se você não tem o terapeuta, você vá para os grupos de autoajuda, AA e NA. O bom seria se você tivesse os dois. Esses grupos de autoajuda são maravilhosos também. Bom, qual é o objetivo final disso tudo? Então, assim, isso tudo que eu falei para você é tudo isso e é só isso que tem que fazer, tá? Entender, aceitar que você é um adicto em recuperação, aceitar que tem que mudar, aceitar que a vida agora é outra, aceitar que tem que evitar situações, lugares e pessoas, aceitar que você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta, aceitar que você vai ter que tomar cuidado com os gatilhos para você não recair, voltar aquela bola de neve toda, né? E qual é o objetivo final disso tudo? É você estar sempre em abstinência e manter-se em abstinência. Ter uma aceitação dos limites. Qual é o seu limite? Todo mundo tem limite. Não é só o dependente químico. Todo mundo tem que ter limite. Eu não posso falar tudo que eu quero, eu não posso fazer tudo que eu quero, eu não posso ir sempre onde eu quero. Querer uma coisa, poder outra coisa e necessitar é outra. Ter uma conscientização de quem é você e do que você tem que fazer para ser um ser melhor. Estava conversando com uma amiga ainda hoje cedo, que ela disse assim, eu vi uma frase muito interessante que diz assim, tem gente que morre e nem sabe quem foi, não sabe nem o que é, quem ela é. É muito triste isso, gente, sabe? Então, quem é você? E o que você tem que fazer para ser melhor? Na verdade, você vai escolher se você quer ser melhor ou quer ser pior, né? Mas a gente está aqui para ser melhor, todo mundo. Mudar os seus padrões de comportamento, seus padrões de pensamento. Mudanças para melhor. Ter um novo estilo de vida para que você consiga um crescimento pessoal. Você está nesse patamar aqui, mas quer atingir esse daqui. Então, essa força que você tem que fazer aqui para chegar nesse patamar, foi tudo isso que eu acabei de falar. E você vai ter que se empenhar muito, muito. A energia que você vai gastar vai ser grande, mas eu tenho certeza que você consegue. Porque se você conseguiu imaginar que você tinha que parar de usar droga e mudar o seu comportamento, o resto faz parte do processo, até você chegar lá no seu propósito. E eu sei que você vai conseguir. Se você seguir esses passos, esses aconselhamentos, essas orientações, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? E o principal disso tudo é você parar e entender assim, eu me conheço, eu tenho autoconhecimento. Se você chegar à conclusão que sim, então você consegue também chegar no autocontrole. O autoconhecimento gera o autocontrole. Para você ter o autocontrole, você tem que ter o autoconhecimento. Nós não somos animais, nós somos humanos. Então eu tenho que ter autoconhecimento e tenho que ter autocontrole. Isso é muito importante. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito que diz assim: não importa o que a vida fez de você, o importante é o que você vai fazer com o que a vida fez de você.
não se preocupe de onde você veio, o que você fez, o que aconteceu no passado. Deixa isso lá no passado. O passado, para ser passado de verdade, ele tem que ficar no passado. O que importa é para onde você está indo e o que você quer fazer de novo. Mantenha a sua recuperação. Não use. Haja o que houver. Não use. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Na dúvida, você de novo. Você quem? A sua recuperação, a sua saúde mental, a sua nova vida. Muito obrigado. Até a próxima semana.